Pensa em uma menina de juju, que é um tipo de óculos muito usado por quem é do funk, um short curto, uma blusa curta, conhecida como cropped, um piercing no umbigo e ainda no fone tocando um bom funk ou um rap. Ainda, tenta pensar numa menina muito curiosa, uma menina que tinha muita dificuldade de se encaixar em caixinhas, em padrões, conhecida como rebelde ou ainda chamada de pra frente. Mas pensa também numa menina que era muito boa em literatura, amava música, conhecia o discurso, as palavras, era apaixonada pelo mundo das linguagens. Bom, essa menina era eu. O que causa tanta confusão e talvez um pouco de estranheza ao você relacionar todas essas características em um corpo só é a sociedade, sobretudo os seus espaços de socialização, como a escola. E foi lá que todas essas características ficaram por muito tempo confusas e muitas das vezes escondidas e reprimidas. Mas também foi na escola que a virada de chave começou. Uma vez, no 3º ano do ensino médio, quando eu estudava numa turma noturna, um professor, o professor Luiz, começou a mudar tudo. O professor Luizão se juntou com uma professora de língua portuguesa e com um professor de filosofia e lançou um desafio. Ele queria, de fato, desafiar a gente e chamar também para prestar atenção na sala de aula. Falou mais ou menos assim: se vocês são tão bons mesmo com o que escutam, por que vocês não ensinam pra gente dar uma aula para a sala toda com alguma música que você gosta muito? Daí, eu me senti muito desafiada. Afinal de contas, na minha cabeça ficou passando uma pergunta: será que de fato eu realmente entendo tudo aquilo que eu escuto? Fui para casa, fiz algumas pesquisas e comecei a pensar em algumas músicas. Decidi que eu ia ensinar e explicar alguns conceitos linguísticos por meio de Jesus Chorou, um rap do Racionais MC. Nela, fiquei pensando, estudando e procurando tudo que eu podia passar para todos os meus amigos. Bom, chegou o grande dia. Comecei a explicar. Falei sobre intertextualidade, que é a referência de um texto em outros textos. Falei de metáforas, de figuras de linguagem, que são algumas brincadeiras linguísticas que a gente consegue fazer na língua portuguesa com as palavras. Falei sobre recursos poéticos e muito mais. Como que tudo isso deu? Todo mundo prestando atenção em mim. Sobretudo, os meus amigos homens. Quando eu falo sobretudo, por mais que hoje a gente tenha avançado em alguns debates, naquele momento, ainda, as meninas eram muito silenciadas, principalmente eu. E geralmente a gente só era notada ou vista quando era para sexualização ou para alguma coisa do tipo. Nesse dia, os meninos me chamavam de biblioteca, de Google e falavam que eu era zica de verdade. Daí, eu achei aquilo muito bom. Alguém me notou e alguém viu valor nas coisas que eu sabia. Bom, não parou por aí. Professor Luiz me prensou na parede. Falou umas coisas mais ou menos assim: vai fazer o quê com essa moral toda? Quer ser estatística ou mudar o jogo? Você é boa em sentir e explicar. Comecei a pensar no que ele disse, fui para casa. No outro dia, o procurei e perguntei: o que eu posso fazer então com tudo isso? Ele falou sobre o vestibular. Fiquei um pouco desesperada, porque eu não tinha muitas perspectivas. Eu era refém de clássicos discursos sociais, como problemas na educação, desigualdade social, abandono familiar e afins. Então, pensar em uma universidade, eu morava no extremo da Zona Sul, em Parelheiros. Eu demorava quase 2 horas para chegar no centro da cidade. Era um pouco impossível isso para mim. Mas ele botou algumas ideias na minha cabeça e insistiu. E me apresentou uma coisa chamada cursinho popular. Outra parte da minha história começa aí. Eu entrei no cursinho popular e comecei a aprender um monte de coisas que a escola não me ensinava. E eu não estou falando de somar e de verbo. Eu estou falando sobre pensamento crítico, sobre filosofia, sobre abrir a mente, sobre consciência política. E me perguntava por que me tiraram esse direito de saber aquilo, simplesmente por eu ser quem eu era. Daí, eu comecei no cursinho pensar e tentar chegar em uma conclusão em como fazer que a minha história e a minha experiência pudessem influenciar outras Fernandas. Decidi ser professora. Fiquei determinada, prestei vestibular, ganhei uma bolsa e entrei no Mackenzie. Comecei a fazer letras. Daí, toda aquela vontade e sonho de ser professor começou por ali. Passei todos os anos da minha graduação pensando ainda em como transformar todo o conteúdo que eu aprendia na faculdade em acessível para pessoas como eu. Parece até loucura, mas imagina só também. Eu, na biblioteca do Mackenzie, com um monte de livros, referências bibliográficas obrigatórias que os professores passavam sobre conceitos super difíceis, tentando aprender aquilo
do lado com outros livros que falavam sobre transposição didática, como ensinar isso com metodologia acessível e, claro, no meu fone, tocando funk. Juro, essa é eu. Eu nunca deixei de ser quem eu era, seja no cursinho ou seja na universidade. Mas os preconceitos e os julgamentos, eles nunca pararam. Tanto no cursinho quanto na faculdade até hoje. As pessoas costumam me julgar. Elas ficavam dizendo, por que você é funkeira? Por que você ouve funk? Por que você vai pra baile? Por que você ainda continua andando na quebrada? Por que você anda com essas pessoas? Elas queriam dizer como eu deveria ser. E eu queria ser eu, uma pessoa apaixonada por língua portuguesa, por literatura, por todas as coisas afins, e ao mesmo tempo, alguém que gosta de funk. Não abdiquei de ser quem eu sou. Eu escutei, por diversas vezes, alguns comentários e possibilidades bastante suavizadas, mas que de fato eram eugenistas. Muda esse cabelo, muda sua roupa, fala assim, você vai conseguir trabalhar no Bandeirantes, no Dante Pazanese. Para que você vai trabalhar em escola pública? Não desisti. Continuei, me informei e estou na sala de aula. Cerca de 8 anos fazendo o que parece difícil, mas é muito simples. Eu uso funk para ensinar os meus alunos. Uso rap também, mas sobretudo funk, para poder ensinar tudo quanto eu puder. Mais ou menos assim, pensa no gênero crônica. Eu posso pegar uma música como Vitória Chegou, do MC Lipe, e ensinar características do gênero. Presta atenção. E uns anos atrás, eu discuti com os meus pais, tava tudo desandando, fui demitido do trampo e não tava ajudando em casa, mas eu analisei que eles queriam meu bem e deixei minha coroa na preocupação de eu entrar na vida errada. Nesse pequeno trecho da letra, a gente tem um ambiente pequeno, um espaço reduzido, ou seja, se concentra na periferia. A gente tem um tempo curtinho, que é presente e passado, onde aquela história se passa. Nós temos também poucos personagens, no caso, o pai do Lipe, a mãe do Lipe e o próprio Lipe. E ainda, uma linguagem do dia a dia, cotidiana, ou seja, informal, podendo conter gírias. E por fim, uma história bem pequena. Tudo isso amarrado, a gente consegue perceber que são características de uma crônica. É claro que esse funk, é claro que a música não é um gênero crônica, ela é outro gênero. Mas, por meio dessa música, a gente consegue pegar as características e levar para o meu educando, levar para o meu aluno e mostrar para ele que é muito simples. E ainda, outras possibilidades, como ensinar macetes da literatura como o eu lírico, que é a voz de quem fala no poema, por meio do MC Paulinho da capital. Ele, que em uma música é um personagem, em outra música é outro, mostra como esse recurso é muito precioso no funk. E se você quiser mais, a gente pode pegar o MC Hariel, que por meio de suas metáforas vem trazendo consciência política e fazendo a molecada pensar. Bom, se tudo isso que eu tô te falando há 8 anos dá certo, eu posso te dizer que dá. E não por ego, porque eu quero me achar que eu sou alguém que vai salvar alguém. Eu não quero salvar ninguém. Mas muitas pessoas me procuram e falam e agradecem. Pô, professora, da hora ter encontrado você. Um dos exemplos que eu posso ressaltar é do João Vitor e do Vitor Henry, lá do Iporanga do Grajaú. Vitor Henry conseguiu uma bolsa para estudar numa escola, no ensino médio, e está tentando entrar no vestibular. E o João Vitor, ele fica o tempo inteiro me mandando mensagem falando que quer ser jornalista. E o melhor, eles são da periferia e eles ouvem funk. E ainda tem o caso da Bianca, que sempre me manda mensagem falando que eu sou a eterna professora dela. E sabe por quê? Porque eu não julguei. Ela disse que eu não precisei mudar ela e nem entrar na cabeça dela para que ela fosse outra pessoa para ser quem ela quis ser. E hoje ela faz faculdade. Eu posso dizer para vocês que por mais doloroso que seja, eu sou quem eu sou. E não tem problema em ser quem eu sou. E o que eu faço, a minha grande ideia, é mais simples do que as pessoas costumam complicar. Eu sou uma professora que usa a minha cultura. Eu uso funk na sala de aula. Muito obrigada!